Nossa entrevista de hoje é com a professora Laura Riffo, que é professora agora é professora do Departamento de Matemática do nosso Instituto. Laura, que história é essa da terceira margem? Bom, a terceira margem, ela surgiu como um título alternativo ao nosso ciclo de palestras da coordenação de extensão do Instituto. Você está perguntando sobre o título. Por que o título? Bom, a terceira margem saiu, obviamente, do conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos que sempre me fascinou, tanto pelo título quanto pela história em si. Então, primeiro o título, tá? A Terceira Margem do Rio, no conto do Guimarães Rosa, sempre chama a atenção, basicamente por aquela lógica primitiva que nós temos com o princípio do terceiro excluído. Tá? Então, de acordo com esse princípio, uma afirmação matemática, ou ela é verdadeira ou ela é falsa e não tem outra opção. Tá? Então, essa é a primeira coisa que choca no título A Terceira Margem do Rio. Depois disso, no próprio conto, essa terceira margem ela é representada pelo pai, por um pai de família, que em algum momento decide morar num barco em frente à casa. Ele fica visível, mas ao mesmo tempo ele fica inalcançável para sua família e para o restante da sociedade. A família olha o pai, fica chocada no começo, não entende a sua decisão, mas depois, com o tempo, cada um vai viver sua vida. A filha vai casar, o outro filho vai embora, etc. E um dos filhos, ele fica ali para entender por que o pai tomou essa decisão. O nosso objetivo com esse título é tentar chamar atenção para esse barco, para esse pai, como a matemática. E como a sociedade vê a matemática e como a matemática interage ou não interage com a sociedade. Tá? Como as soluções matemáticas estão distantes ou não das soluções cotidianas. Tá? Então, o nosso objetivo é criar esse diálogo que esse filho mais velho tenta fazer com o pai, com a nossa sociedade, através das palestras. Mas isso forma parte de um projeto? Que projeto é? Bom, nós temos... Inicialmente, o projeto das palestras surgiu por uma necessidade de encontrar, de entender o que é fazer extensão na matemática. Então, surgiu a ideia de criar palestras cujos convidados fossem pessoas de outras áreas, mas que tivessem uma interação com a matemática. E interações tipicamente, ou de preferência, não as mais triviais. Se a gente convidar um físico, a gente já imagina que vai ter muita matemática no que ele faz. A nossa ideia foi trazer outros profissionais. Então, nós trouxemos escritores, uma dançarina e coreógrafa, nós trouxemos um mágico, tudo bem, ele é matemático, mas é um mágico também, profissionalmente, e mostrar como a matemática está interligada com essas áreas do conhecimento, tá? Com outras áreas do conhecimento, arquitetura, por aí vai. Agora vem um geólogo falar de eras geológicas e essa noção de tempo, etc. E esse projeto tem um dos grandes apoiadores, que é o CMEAI, o CEPID de Matemática Industrial. Realmente, uma das coisas muito bacanas que fica dessas palestras é a gravação integral da palestra, numa qualidade ótima, e o seu acesso aberto ao público em geral, disponível para ser usado para fins didáticos, tipicamente. Quando você fala de nós, você está falando de você e de quem está falando de nós? Tem o nós no sentido amplo e tem o nós no sentido específico. O amplo é o majestade. Sim, exato. E o nós especificamente, concretamente, é o meu trabalho feito na extensão junto com o Lúcio, da Matemática Aplicada, com o meu coordenador associado durante o período que estive como coordenadora na extensão. Então, o projeto A Terceira Margem é um projeto de fazer essas palestras? De continuar. É o projeto de continuar com as palestras que nós tínhamos na extensão e agora, independentemente da extensão, continuar com esses convidados diferenciados, com esse diálogo diferenciado e com o apoio do CEPID, ou seja, elas vão continuar sendo disponibilizadas pela internet. Quais são as palestras que vocês têm programadas? Para o segundo semestre, nós temos aqui o professor Jefferson Picanso, do Instituto de Geologia, em agosto, e ele vai falar sobre noção do tempo geológico. Sávio Cavalcante, um professor do IFISH, em setembro, e ele vai falar do problema da objetividade no conhecimento das ciências sociais e das ciências exatas. Em outubro, nós temos o professor Walter Carnielli, do CLE, do Centro de Lógica e Epistemologia, daqui da Unicamp, e ele vai falar sobre os teoremas de incompletude de Gödel.
basicamente. De quê? De Gödel. Ah. E é isso que nós temos planejados até o momento. E o alvo desse programa de palestras, qual é? Bom, nós estamos interessados num público que envolva o público da Unicamp, em particular estudantes da Unicamp em geral, docentes da Unicamp e público externo. Então, nós já tivemos divulgação fora da Unicamp e tivemos público participante de outros lugares. Como é que o público externo fica sabendo da existência dessas palestras? Face, assim, redes sociais em geral, de boca a boca, enfim. Também pelo CMEAI, tá? O CMEAI, eu sei que o CMEAI ele disponibiliza todas as informações sobre as palestras, cinemateca, etc., pelo site do CMEAI e na Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. Tá? Então, ali também tem um outro público que alcança. Mas aqui em Barão Geraldo, em Campinas, é muito de cartaz colocado no supermercado, conversa entre os amigos e desse jeito. Sobre as palestras que já aconteceram, você teria alguma coisa interessante para destacar? Muito, muito. Eu sou apaixonada pelas palestras que a gente já organizou. Então, por exemplo, um dos que eu gostei muito foi do Jacques Fuchs, que ele é um escritor, atualmente já está bem mais conhecido do que na época que a gente trouxe, quando ele estava começando, estava só em um livro na época. A trajetória dele é muito interessante. Ele fez uma graduação em matemática, mestrado em computação e doutorado em literatura comparada. E ele misturou justamente esse conhecimento que ele tinha, descrevendo, melhor dito, como movimentos literários utilizaram a matemática ou restrições axiomáticas provindas da matemática. Tá? Entre eles, o grupo Oulipo, um grupo francês dos anos 60, é um dos grupos mais estudados por ele. Então, ele foi muito interessante. Jussara Miller, que é uma bailarina e coreógrafa, também veio mostrar pra gente como o trabalho dela envolve os vetores do corpo e posturas e movimentos e como isso está interligado. Isso foi muito diferente, tá? Isso foi muito legal. E o José Alves Fritas Neto, professor do IFISH, que veio falar também da incerteza. A incerteza, para mim, é uma constante na minha vida. Eu trabalho com incerteza e eu acho esse tema muito fascinante. Isso, basicamente. Além das palestras, vocês têm algum outro tipo de vinculação com o público externo à matemática? Sim. Teve várias coisas que ocorreram mais ou menos no mesmo tempo e que facilitaram realmente esse trabalho. Então, uma das coisas importantes foi que eu comecei a trabalhar como coordenadora da parte logística da Olimpíada Brasileira de Matemática de escolas públicas aqui na região de Campinas. Com isso, eu tive mais acesso às escolas da região. E ali surgiu outro programa bem interessante, um projeto que nós também estamos levando há pelo menos um ano junto com o Lúcio, que é o BIMAP na Unicamp. Ou seja, trazer escolas que participam do BIMAP para passar o dia no nosso campus. E esse passar o dia significa alguma atividade no instituto, oficinas, palestras, o almoço no bandejão e depois atividade em outra unidade. Então, até agora, a gente já teve como parceiros o Museu Exploratório de Ciências, o Instituto de Computação, o Instituto de Estudos da Linguagem e o Herbário da Biologia. Tá? Todos eles participaram. Então, esse já é um projeto grande. A gente tem o apoio do CMEAI também, para a criação do material das nossas oficinas, apoio do SAE, com 5 bolsistas que nós temos, que são os nossos monitores durante a visita, e da PREAC, que é quem financia o bandejão, tá? E monitores extras, se for o caso. Tá? Então, essas visitas têm sido muito bacanas e nós utilizamos o material construído aqui, construído pelo CMEAI, para divulgação e tudo mais. Como vocês ficam sabendo do retorno que tem essas visitas? Bom, das visitas das escolas, eu tenho o Google Analytics, vinculado com todas as minhas páginas, e em particular nas páginas da extensão eu faço acompanhamento. Então, ali eu tenho acesso por cidade, por regiões, tudo aquilo que o Google Analytics permite, das páginas relacionadas ao programa BIMAP na Unicamp, Cinemateca e palestras. Fora isso, nós temos também o Face, tá? Através da página do Facebook, nós temos a quantidade de acessos e é o jeito que nós conseguimos, de alguma forma, obter essa informação. Mas os professores das escolas, depois de um tempo, eles dão alguma resposta para você? Você sente que eles sentem que alguma coisa mudou? Ou
Tá, isso é uma coisa importante, tá? Como avaliar um programa de extensão, como avaliar um projeto que envolve público externo à Unicamp, tá? Cujo acesso não é tão imediato. Nós estamos começando agora, sim, a elaborar formas de obter essa informação a partir das escolas. Então, no primeiro semestre foi a tentativa, trazer as escolas, fazer o contato, tá dando certo, tá ficando bem bacana, da nossa percepção. A partir do segundo semestre, nós sim vamos fazer o acompanhamento das escolas que vierem, vamos tentar fazer acompanhamento dos que vieram para ver como foi o impacto dessa visita sobre os alunos, sobre os professores e medir de alguma forma. Então, nesse projeto, o BIMAP na Unicamp, eu também tenho uma aluna de doutorado do PECIM, que é o Programa Interdisciplinar de Ensino em Ciências e Matemática. E através desse projeto dela, nós vamos tentar avaliar o impacto desse BIMAP na Unicamp, dessas visitas. Você tem conhecimento se iniciativas desse tipo estão sendo tomadas em outras universidades do país? Não tenho conhecimento específico, mas eu sei que a USP tem um laboratório de ensino que funciona bastante próximo de algumas escolas, um instituto de matemática. Eu tenho entendido que em Rio Claro e em São Carlos também existem movimentos desse tipo, mas eu não conheço especificamente o que é feito nesses lugares. Muito bem, Laura, muito boa sorte. Muito obrigado. Conversaremos próximamente. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.